Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como de costume, eu quero lembrar aos amados irmãos que além dessas videoaulas, nós também disponibilizamos um esboço escrito de cada uma das lições em formato PDF e estamos disponibilizando também um arquivo em PowerPoint com os slides, caso algum irmão queira projetar durante a aula. E para os irmãos que tiverem interesse nesses materiais adicionais, nós estaremos deixando os links para download logo abaixo do vídeo. Basta clicar na opção mostrar mais e os links estarão ali disponíveis. E caso algum irmão prefira receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e enviando semanalmente para os irmãos. E eu lembro também aos irmãos que nenhum dos materiais que são disponibilizados, nenhum deles substitui as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal para que possam assim ser avisados automaticamente quando novos vídeos forem postados e pedir para os irmãos também que compartilhem não somente as videoaulas, mas também os demais materiais através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando, neste terceiro trimestre de 2017, o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. E a lição de hoje é a lição de número 12, é a penúltima lição deste trimestre, que tem por título O Mundo Vindouro. Bom, vamos ver então quais são os tópicos que nós estaremos abordando aí durante esta videoaula. Primeiro faremos a nossa introdução, depois o primeiro tópico é sobre o milênio, segundo tópico sobre o juízo final, terceiro tópico sobre a nova criação e por fim faremos aí a nossa conclusão. Então esses são os tópicos, são exatamente os tópicos que estão na lição dos irmãos. Bom, vamos então agora aí a nossa introdução. Muito bem, amados irmãos. Os irmãos sabem que desde a primeira aula desse trimestre nós temos visto este slide onde nós estamos estudando as principais doutrinas da fé cristã com base na declaração de fé das Assembleias de Deus que foi aprovada recentemente. E como os irmãos já sabem, cada uma das 13 lições que estão aqui do lado direito da tela, onde eu estou passando o mouse, cada uma das 13 lições tem relação com um ou mais itens da declaração de fé, que estão aqui do lado esquerdo, mais aqui no meio. E a lição de hoje, que é a lição de número 12, O Mundo Vindouro, ela está relacionada com o item 15, o penúltimo item da declaração de fé. E no próximo slide nós vamos ver o que diz esse item 15 do cremos, esse item 15 da nossa declaração de fé. Então vamos lá. Diz assim o item 15: cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morrerem durante o período milenial e os que, ao final desta época, estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Mateus 25:46, Isaías 65:20, Apocalipse 20, dos versículos 11 a 15, e Apocalipse 21, dos versículos 1 a 4. Então aqui nós temos o item da declaração de fé que corresponde à lição de hoje, onde nós falaremos aí sobre o mundo vindouro, vamos falar sobre o milênio, vamos falar sobre o juízo final, sobre novos céus, nova terra, falaremos sobre a nova Jerusalém também, enfim. É praticamente uma continuidade da lição anterior. A lição anterior nós também falamos aí sobre alguns eventos escatológicos, né, falando aí sobre a vinda de Jesus em glória. Então falamos aí desde o arrebatamento até a vinda de Cristo em glória. Falamos sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro, sobre a grande tribulação. E hoje é praticamente uma continuação onde continuaremos falando desses eventos escatológicos. Muito bem, aqui nós temos aquele diagrama que nós usamos na aula anterior com os principais eventos escatológicos e a sua sequência, né, conforme nós já vimos. Então nós temos aqui do lado esquerdo, ó, começa com o arrebatamento da igreja, enquanto a igreja passará pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro, quem ficar estará passando pela tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, um período de 7 anos,
onde os 3 anos e meio primeiros, a primeira metade da tribulação, o mundo viverá um período de grande paz, e a partir desta metade aqui, o anticristo ele vai se revelar como quem ele realmente é, e aí passará pelo período da segunda parte da tribulação, que vai ser o pior período da história da humanidade. Israel vai fazer um acordo com o anticristo, e quando chegar na metade deste período vai descobrir que tiveram feito um acordo com o inimigo, e aí eles vão cancelar esse acordo, e aí o inimigo vai efetivamente se manifestar. Aí tem também a vinda de Jesus em glória, depois o milênio, lembrando que na vinda em glória tem também a batalha do Armagedon e o julgamento das nações, que nós falamos na aula anterior, depois o milênio, o juízo final, novos céus e nova terra. Enfim, aqui é um diagrama macro, onde na aula anterior, na lição 11, nós falamos desde o arrebatamento até a vinda em glória, incluindo os eventos da vinda em glória, que foi a batalha do Armagedon e o julgamento das nações. E na lição de hoje, lição 12, nós falaremos sobre o milênio, sobre o juízo final, sobre o novo céu e nova terra também. Então é sobre isso que nós falaremos na aula de hoje. Muito bem, essa foi a nossa introdução. Então vamos agora ao primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre o milênio. Irmãos, da mesma forma que nós fizemos na aula passada, nós não nos aprofundaremos em nenhum dos temas para que a aula não fique muito extensa. Então, caso os irmãos queiram se aprofundar mais, por exemplo, nesse tópico aqui sobre o milênio, eu recomendo que assistam a videoaula referente à lição 10 do primeiro trimestre de 2016. Nós temos essa videoaula aqui no nosso canal. Tá? Mas então vamos falar agora sobre o milênio. Muito bem, irmãos. Logo depois do julgamento das nações, Jesus ele vai estabelecer o seu reino milenial aqui na Terra. E para nós falarmos sobre o milênio, nós vamos primeiramente falar sobre o sonho de Nabucodonosor, porque está dentro desse contexto. E a passagem bíblica que fala desse sonho de Nabucodonosor, não somente o sonho, mas também a interpretação, está lá no capítulo 2 do livro de Daniel. Então, apenas para resumir, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ele estava preocupado com o futuro do seu reino, ele estava preocupado com o que poderia acontecer com o reino da Babilônia depois que ele morresse. E o rei ele foi dormir com essa preocupação, ele foi dormir com esse pensamento, e então ele acabou tendo um sonho, só que esse sonho deixou ele muito preocupado, né? Chegou ao ponto ali dele perder o sono. Então, o rei, ele fez o quê? Ele mandou chamar todos os magos, todos os astrólogos, todos os adivinhos, enfim, da Babilônia, para que eles pudessem interpretar o sonho que ele tinha tido. E a Bíblia nos informa que os sábios eles se apresentaram diante do rei e pediram para que o rei Nabucodonosor contasse para eles qual era o sonho, para que eles pudessem assim interpretar aquele sonho. Só que o rei disse que eles não somente teriam que interpretar o sonho, mas antes disso eles teriam que adivinhar qual foi o sonho do rei. E se eles não conseguissem fazer isso, eles seriam mortos, né? Todos os sábios e adivinhos do reino seriam mortos. E caso eles conseguissem, ao invés da morte, obviamente eles receberiam honrarias. E o que aconteceu, irmãos? Os sábios eles disseram para o rei que ninguém no mundo seria capaz de fazer aquilo que o rei estava pedindo, que era algo assim impossível. E eles afirmaram que somente os deuses que não moravam na terra que seriam capazes de fazer aquilo que o rei ele estava exigindo deles. Então, eles reconheceram, em outras palavras, diante do rei, a sua incapacidade. Eles reconheceram que eles eram incapazes de fazer aquilo que o rei estava pedindo, reconheceram que aquilo era impossível. E uma vez que eles não conheciam, obviamente, o Deus do impossível. Enfim, irmãos, eu vou resumir aqui a história, porque os irmãos eles conhecem bem essa passagem. No esboço eu vou colocar um pouco mais de detalhes para os irmãos estudarem. Mas o que acontece? Aquela decisão do rei, ela iria afetar todos os sábios do reino, inclusive Daniel e os seus amigos. Só que Deus, ele deu para Daniel a revelação, e não só a revelação do sonho, mas a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Tá? E o sonho que ele teve era uma revelação do futuro acerca do mundo, assim, de uma forma geral, começando a partir do Império da Babilônia. Então, o sonho do rei
foi um sonho revelador que Deus tinha dado para ele. Tá? E a Bíblia diz que o rei, ele sonhou com uma estátua muito grande, uma estátua brilhante, uma estátua assim que dava medo. E essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, ela tinha o peito e os braços em prata, ela tinha a barriga, o ventre, né, e os quadris de cobre ou de bronze, em algumas traduções, tinha as pernas de ferro e os pés, eles tinham um detalhe interessante, eles eram metade de ferro e metade de barro. Os irmãos podem estar se perguntando, mas o que tem a ver esse sonho com o milênio? Os irmãos já vão entender isso um pouco mais à frente. E além da estátua, o rei, no sonho dele também, ele viu uma pedra que a Bíblia diz que a pedra se soltou de uma montanha sem ninguém ter empurrado ela e que ela caiu em cima dos pés da estátua e que despedaçou todinha a estátua aí dos pés até a cabeça e que tudo virou pó. E a Bíblia diz ainda que essa pedra, depois disso, ela cresceu e ela se tornou num grande monte que encheu ali o mundo inteiro. Tá? Então, Daniel ele contou para o rei o que ele tinha sonhado. Ele descreveu que era exatamente isso que o rei ele havia sonhado. E Daniel disse que existia um Deus no céu que era capaz de dar a interpretação deste sonho. Então, a partir desse ponto, Daniel ele passou a interpretar esse sonho. Em momento nenhum, Daniel quis trazer a honra para si, mas ele sempre transferiu a honra e a glória para o Senhor. E o sonho de Nabucodonosor ele era um sonho profético. Tá? Então, Daniel começou a explicar dizendo o seguinte, olha, a cabeça de ouro, ela representava quem? Representava a própria Babilônia, representava o próprio rei Nabucodonosor. A Babilônia ela era chamada naquela época de cidade de ouro. Tá? E além disso, por ser a cabeça aqui representada, ela diz respeito também ao fato de que eles, né, os babilônicos, eles eram grandes pensadores, por isso que estava representado na cabeça da estátua, porque eles conheciam astrologia, conheciam astronomia, conheciam outras ciências, enfim. A Babilônia ela foi, vamos dizer assim, o império mais ilustre em praticamente quase todos os aspectos, menos na extensão geográfica, que a gente sabe que em extensão geográfica o maior deles foi o Império Romano. Depois Daniel continua explicando que o peito e os braços de prata representavam aí dois reinos, representavam a Média e a Pérsia. Tá? Os dois braços ligados no peito representavam a união entre esses dois povos, a união entre os medos e os persas. Os irmãos sabem, né, a história de Ciro persa, de Dario, que era o Medo. E uma coisa interessante que os medos e persas eles eram muito hábeis com as mãos, eles eram especialistas em trabalhos manuais e em construção. Por isso que está representado aqui pelos braços de prata aqui da estátua. Reparem, irmãos, que a precisão do sonho, né, em termos de revelação, foi muito grande. E os irmãos sabem que o Império Medo-Persa ele acabou posteriormente aí, conquistando a Babilônia. Depois, acerca do ventre dos quadris de bronze, este ventre e quadril de bronze representa quem? Representa a Grécia, que derrotou o Império Medo-Persa. E o personagem de destaque aqui é Alexandre Magno. Né? Enfim, os gregos eles sempre buscavam o prazer, os desejos da carne, eles eram o que a gente chama de hedonistas, e isso é simbolizado aqui pelo ventre. Depois nós temos as pernas de ferro, que representam aí quem? O Império Romano, que derrotou também o Império Grego. Reparem que a Babilônia está como cabeça, a Média e a Pérsia derrotaram a Babilônia, depois a Grécia derrotou a Média e a Pérsia, e Roma, por fim, derrotou a Grécia. Tá? Então, a gente está falando aqui do Império Romano, que derrotou ali o Império Grego. E foi o império mais forte, né? Foi o império que ele era chamado de governo das mãos de ferro, enfim. Na verdade, eles são representados aqui pelas pernas da estátua porque eles marchavam muito e eles foram também os que mais reinaram. Reparem que a perna ela é a parte mais comprida do corpo, então falando que foi o reino que mais durou. E as duas pernas representam uma divisão que acabou acontecendo em Roma, que se dividiu aí posteriormente no Império do Ocidente, que é a própria Roma, e do Oriente, que era Constantinopla, chamado de Império Bizantino também. E depois nós temos aqui os pés de ferro e de barro, né? Essa mistura aqui, ela representa uma fragilidade
da estátua, né? E representa aí as nações que vão vir. Né? Tem 10 dedos, então significa que são 10 reinos, que é equivalente aí à confederação de nações, sendo aí uma extensão do antigo Império Romano, na mesma área, né? Porque é uma extensão das pernas, só que com poder menor, até porque o barro e o ferro eles não se misturam. E reparem numa coisa interessante, irmãos, que conforme vai descendo a estátua, os materiais eles vão caindo de valor. Ele começou com a cabeça de ouro, depois o peito e os braços de prata, depois aqui no ventre de bronze, as pernas de ferro e aqui embaixo ferro com barro. Então, o fato desses materiais irem caindo de valor, isso representa uma decadência progressiva dos reinos desse mundo, tá? E uma coisa interessante, todos os impérios representados aí por cada uma das partes dessa estátua, eles já se passaram, eles já são história, com exceção daquele que é representado pelos pés de ferro e de barro, que são as chamadas 10 nações confederadas, ou seja, a gente está falando aqui do último império que vai ter na Terra, ou seja, nós estamos falando aqui do governo do anticristo. E os irmãos se lembram que, além de sonhar com a estátua, o rei ele também sonhou que tinha uma pedra que atingia ali, que era atingir os pés da estátua, que despedaçava ela por completo. Então fica a pergunta, né? Que pedra que era essa, ou quem é essa pedra? Conforme o livro de Salmos, no 118, 22, na parte A, olha só o que diz. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que não foi feita por mãos de homens e que atinge esses pés da estátua, despedaçando ela inteira, representa quem? Representa Jesus Cristo. Tá? E essa pedra ela também é chamada de pedra fundamental, de pedra de esquina, pedra de remate, pedra angular, enfim, todas elas representam o Senhor Jesus. E na visão do sonho, a pedra ela ia crescendo e ela ia se transformando num grande monte que encheu toda a terra. Então essa parte do sonho representa o que? Essa pedra, ela representa Jesus e o fato dela se tornar um grande monte que encheu toda a terra, aqui está trazendo uma revelação acerca do reino milenial de Cristo, do reinado de 1000 anos que Cristo vai estabelecer na terra. E aí fica uma pergunta, né? Mas os reinos anteriores, eles já não foram destruídos? Ou seja, o reino da Babilônia, dos Medos e dos Persas, da Grécia, da própria Roma. Por que então a Bíblia menciona que é a pedra que vai destruir se eles já foram destruídos e o reino milenial ainda não se estabeleceu? Irmãos, os reinos foram sim destruídos, só que as formas de governo, os costumes, as culturas, enfim, eles ainda existem, vão continuar existindo no futuro. E é Jesus quem vai destruir isso, é Jesus quem vai acabar com isso. Então nós estamos falando nessa interpretação do sonho, essa pedra sendo Jesus Cristo e quando ela se torna num monte representando, que cobriu toda a terra, representando aí o reino milenial de Cristo. Então nós estamos falando aí do reino milenial de Cristo. Então nós vamos ver agora alguns fatos sobre o reino milenial de Cristo para a gente entender um pouco melhor. Então, o que é o reino milenial? Primeiro, refere-se aí a um período de 1000 anos em que Jesus ele vai governar todas as nações aqui na Terra. Uma outra informação, a capital, tanto política quanto espiritual do mundo, vai ser Jerusalém nesse período. E todas as nações do mundo que sobrarem, obviamente, elas vão ter que ir anualmente, ou seja, todo ano, até Jerusalém para adorar a Jesus Cristo. Onde é que está isso? Está lá no livro de Zacarias, no capítulo 14, versículos 16 e 17. Então, ou seja, todos que restarem de todas as nações, eles vão vir de ano em ano adorar Jesus. Uma outra coisa, a igreja ela vai reinar junto com Cristo. Os salvos, eles vão ser reis, vão ser sacerdotes, enfim, conforme o livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6. Outra coisa, os vivos que passarem aí pela grande tribulação e que sobreviverem à batalha do Armagedon, eles também vão estar no milênio, tá? Em seus corpos aí naturais. Uma outra informação, não vai ter nenhum tipo de oposição ao governo de Cristo durante esses 1000 anos, até porque os irmãos sabem, nós vimos na aula anterior, Satanás ele vai estar preso, ele vai ser preso, acorrentado e preso no abismo durante 1000 anos, que é exatamente o período do reino milenial de Cristo.
E um ponto importante, irmãos, aqui, interessante para saber, é que mesmo vendo toda a glória de Jesus e vivendo, vamos dizer assim, o melhor período da história da humanidade, o pecado ainda vai prevalecer no coração de muitas pessoas, né, as que não foram glorificadas, obviamente. E uma prova disso é que a Bíblia ela nos diz lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 8 e 9, que Satanás, quando ele for solto, ele vai enganar as nações que vão se juntar a ele e vão cercar o arraial dos santos. Então significa que o pecado ainda vai estar no coração de muitas pessoas que vão se aliar a Satanás quando ele for solto. Vamos ver agora algumas características desse reino milenial de Cristo. Então, a primeira delas, haverá conhecimento universal de Deus. Olha o que a Bíblia nos diz em Isaías 11:9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, a pregação da palavra de Deus ela vai ser livre, né? Todo mundo vai ter conhecimento sobre Deus. Uma outra característica, vai ter paz, haverá paz. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 54:13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Então aqui está bastante direto nessa questão da paz. Ou seja, o mundo ele vai estar em perfeita harmonia. Né? Por quê? Porque nenhuma nação vai ter supremacia. Embora o governo milenial de Cristo tenha sede lá em Jerusalém, é Jesus quem vai reinar sobre a terra. Uma outra característica, não vai haver guerra, conforme Isaías 2:4. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então, ou seja, ao invés de material bélico, de armamento bélico, vai haver ferramentas rurais, vamos dizer assim. Uma outra característica, não haverá injustiça. Isaías 11:4. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então não vai haver injustiça. Jesus, nós sabemos, ele é o justo juiz. Uma outra característica, vai haver fertilidade do gênero humano. Zacarias 8:5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. O que está dizendo aqui, irmãos? Que muitas crianças vão nascer durante o milênio, ou seja, vai haver fertilidade do gênero humano. Uma outra característica, todos terão moradia. Vejam o que a Bíblia diz em Isaías 65, nos versículos 21 e 22. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. O que a gente pode comentar aqui, irmãos, interessante, a gente fala que todos terão moradia e todos terão alimento também, como está nos versículos que foram lidos, é que durante o reino milenial não vai haver o que nós chamamos hoje de desigualdade social. Uma outra característica, vai haver longevidade. Isaías 65, versículos 20 e 22. Vejam só. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Então, a expectativa de vida ela vai ser muito maior, irmãos. Como nós lemos aqui, uma pessoa com 100 anos ela vai ser considerada uma pessoa jovem ainda. Vai ter sim morte no milênio, mas não como regra, e sim como exceção. Aqui fala que o pecador, o jovem morrerá de 100 anos, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Enfim. Uma outra característica, os animais deixarão de ser ferozes, conforme Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte,
diz o Senhor. Ou seja, irmãos, os animais que eles eram selvagens, eles vão se tornar animais mansos. E uma outra coisa interessante, que está bem claro no versículo aqui, nos versículos, no versículo 25, melhor dizendo, é que os animais que são carnívoros, eles vão deixar de ser. Vê que o leão aqui está dizendo que ele vai comer palha como o boi. Uma outra característica, o reino vegetal ele vai ser produtivo, conforme Isaías 65, 21 e Ezequiel 47, 12. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Agora Ezequiel 47, 12. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Enfim, essas são aí algumas características do reino milenial de Cristo. Reparem a bênção, a grande bênção que vai ser este reino. Muito bem, irmãos, agora, para que a gente possa fixar alguns pontos que foram abordados sobre o reino milenial de Cristo, nós vamos aqui responder algumas questões sobre o milênio, para nós podermos avançar para o tópico seguinte. Então vamos lá. Primeiramente, o que significa milênio? Nós falamos sobre isso, é aquele período de 1000 anos em que Jesus ele vai governar todas as nações, ou seja, vai ser aí um governo teocrático, um governo cristocêntrico. Uma outra pergunta, qual vai ser a abrangência do governo de Cristo? Irmãos, a abrangência ela vai ser total, ou seja, ela vai abranger todas as nações. Uma outra pergunta, quem é que vai estar no milênio? Irmãos, todos os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e também todos aqueles que estiverem vivos após a grande tribulação e a batalha do Armagedon. Uma outra pergunta, vão existir pessoas em corpos físicos no milênio? Sim. Todos aqueles que ficarem vivos após a guerra do Armagedon, eles vão viver no milênio com seus corpos físicos. Uma outra pergunta, nascerão crianças no milênio? Sim, muitas crianças vão nascer, nós falamos sobre isso, inclusive lemos versículos que comprovam isso. Onde estará Satanás durante o milênio? Irmão, Satanás ele vai estar acorrentado e vai estar preso no abismo durante esses 1000 anos de governo de Jesus. As nações que restarem deverão ir a Jerusalém para adorar? Sim, nós falamos sobre isso também. Todas as nações vão ter que ir anualmente, ou seja, todo ano, para adorar Jesus. E o pecado, ele vai existir no milênio? Sim, o pecado ele não vai ser removido da terra. Tanto que, conforme nós comentamos, quando Satanás ele for solto depois desses 1000 anos, ele ainda vai conseguir convencer muitas nações a se reunirem para cercar o que? O arraial dos santos. Só que a Bíblia diz que aí vai descer fogo do céu e vai consumir todos eles. Tá? Então são algumas perguntas e respostas sobre o reino milenial de Cristo. Bem, avançando agora, vamos aí para o próximo tópico, onde nós falaremos aí sobre um outro evento escatológico, que é o juízo final. E caso os irmãos queiram se aprofundar mais sobre esse tema do juízo final, como eu havia comentado no início, a gente não vai se aprofundar muito em nenhum dos temas, para não ficar muito extenso, mas se os irmãos quiserem se aprofundar aí um pouco mais, eu recomendo que os irmãos assistam à videoaula referente à lição 11 do primeiro trimestre de 2016, que está aqui disponível no nosso canal também. Muito bem, irmãos. O juízo final, como nós comentamos na introdução, ele vai acontecer logo depois do reino milenial de Cristo. E aqui nós temos aquele conhecido diagrama das chamadas dispensações. Né? E conforme nós já comentamos em outra aula, dispensação é a maneira de Deus tratar com a humanidade em diferentes intervalos de tempo. E nós sabemos também que cada uma das dispensações, ela tem uma aliança que Deus faz com a humanidade, e também tem um evento que marca o início e um outro evento que marca o fim de cada uma das dispensações. E conforme nós vimos na aula anterior também, ao final de cada dispensação existe também um juízo divino. E o juízo referente à dispensação do governo
divino é o chamado juízo final, que nós vamos estar estudando aqui nesse tópico. Então, nós temos aqui, da primeira dispensação, qual foi o juízo, maldição e morte, da segunda dispensação, que é a dispensação da consciência e o dilúvio, depois de confusão de línguas, assim por diante, nós temos o juízo final como o juízo da última dispensação. Então, nós podemos concluir que o juízo final é o juízo de Deus sobre a humanidade após a dispensação do governo divino. Então vamos ver agora o que a Bíblia nos diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, nos versículos de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então a gente está falando sobre a última rebelião de Satanás. Então, os versículos que foram lidos aí, eles falam sobre alguns acontecimentos que vão acontecer, que vão ocorrer ali logo depois do milênio. Então, vamos lá. Primeiro nós teremos o quê? A soltura de Satanás. Então, Satanás, ele vai ser, após os 1000 anos, ele vai ser solto, ele vai sair a enganar todos os povos e nações depois do milênio. E ele vai tentar, né, gerar a tentação, né? Ele vai tentar todos os que nascerem durante o milênio, uma vez que eles ainda não tinham sido tentados. Depois da soltura vem a fase do engano, que é o engano das nações, ou seja, Satanás ele vai enganar as nações sobre os 4 cantos da terra. Ele vai juntar todos os que ele enganar para que eles se rebelem contra Jesus. Essa vai ser, como nós comentamos, a última rebelião de Satanás. Depois, no ponto 3, vai ter o cerco, né, o cerco de Jerusalém, porque após eles se juntarem, eles vão cercar Jerusalém, eles vão cercar o arraial dos santos. E eles vão ser muito numerosos, a Bíblia diz que eles vão ser tão numerosos como os grãos de areia do mar. E por fim, nós teremos aí a derrota, o fim de Satanás. Quando eles cercarem o arraial dos santos para atacar, vai descer fogo do céu e vai destruí-los. E Satanás, que já estava condenado, ele vai ser finalmente lançado no lago de fogo e enxofre, onde lá já vão estar quem? O anticristo e o falso profeta, que eles vão ter sido lançados lá logo depois da batalha do Armagedon. Então essa é a sequência. Satanás vai ser solto, vai enganar, vai fazer um cerco com as nações que se rebelaram ali contra Jerusalém e por fim ele vai ser finalmente derrotado. Irmãos, apenas para frisar bem, até porque muitas pessoas confundem isso, nós não podemos confundir a batalha do Armagedon com a última rebelião de Satanás. Então aqui tem algumas diferenças para os irmãos. Primeiro, a batalha do Armagedon ela é antes do milênio. A última rebelião ela vai ser depois do milênio. Na batalha do Armagedon, logo após Satanás, ele vai ser preso no abismo por 1000 anos. No caso da última rebelião, depois dessa rebelião, Satanás ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. No caso da batalha do Armagedon, Satanás ele vai ser somente o mandante, mas no caso da última rebelião, ele vai participar diretamente dessa rebelião. Então, são algumas diferenças para a gente não confundir a batalha do Armagedon com esta última rebelião de Satanás. Agora, entrando mais especificamente no juízo final, ou seja, o juízo do trono branco, nós vamos ver o que a Bíblia nos diz lá em Apocalipse, ainda no capítulo 20, nos versículos de 11 a 15. Então vamos lá. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro, outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, muito bem, irmãos. Antes de detalhar sobre o julgamento do trono branco,
Vamos ver aqui quais são os julgamentos. A gente está falando de julgamento, né, de juízo do trono branco. Vamos ver quais são os julgamentos que nós temos aí em cada uma das épocas. Tá? Primeiro nós temos aí o pecado original, nós temos o julgamento dos pecados. Nesse julgamento, a sentença divina ela foi recebida por quem? Por Jesus Cristo, que morreu crucificado. Depois nós temos aí os pecados atuais. Aqui a gente está falando de julgamento, mas de um auto-julgamento do cristão. Ou seja, cada salvo tem que fazer um auto-julgamento, confessando aí os seus pecados e se arrependendo. Depois nós temos o tribunal de Cristo, como nós já aprendemos, não se trata de um julgamento para condenação ou para absolvição, porque o propósito desse tribunal é de galardoar cada um por suas obras, ou seja, de recompensar os salvos pelos serviços prestados. Depois temos aí o julgamento de Israel. Os irmãos sabem que Israel vai ser cercada pelos exércitos do anticristo e quando tiverem na iminência de ser destruídos, os judeus eles vão clamar a Deus e Jesus vai vir salvá-los. Nós vimos isso na aula anterior, que é a segunda etapa da vinda de Cristo. Enfim, os rebeldes vão ser destruídos e o remanescente fiel vai ser salvo. Depois temos o julgamento das nações, que nós vimos na aula anterior também. Trata-se do julgamento que vai ocorrer logo após a batalha do Armagedon. Depois tem o julgamento de Satanás, conforme nós já comentamos nesta aula. Satanás ele vai ser julgado após sua última rebelião, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E por fim temos o julgamento ou juízo do trono branco, que é o julgamento final, que vai acontecer logo após o milênio, que é o que nós estamos vendo aqui nesse tópico. E um ponto importante, irmãos, aqui para frisar também, em relação ao julgamento dos pecados. Deus é quem foi o juiz. Em relação aos pecados atuais, a gente está falando aqui do alto julgamento. E em relação aos demais, que são julgamentos, vamos dizer assim, escatológicos, o juiz será quem? Será Jesus Cristo. E quando nós falamos sobre Jesus, nós temos que entender que ele exerce diferentes papéis em relação a nós em tempos aí diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Na atualidade, Jesus ele é quem? Jesus ele é o nosso advogado, conforme 1 João 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, na atualidade, Jesus Cristo ele é o nosso advogado. Já no juízo final, o juízo do trono branco, Jesus ele não vai ser mais advogado, ele vai passar a ser promotor e também juiz, conforme a Bíblia diz em João 5, versículos 22 e 27. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, então mostrando que Jesus aqui vai ser juiz. E deu-lhe poder de exercer o juízo porque é o Filho do homem. Então, Jesus atualmente ele é advogado, mas ele não vai ser advogado eternamente. No juízo final, ele vai ser o juiz. Muito bem, irmãos, nos versículos, voltando aqui à questão do juízo final, uma coisa importante a saber, até para recordarmos, né? O juízo final ele é o juízo referente à última dispensação e ele vai acontecer logo após a rebelião de Satanás. E nos versículos que nós lemos, de 11 a 15 do capítulo 20 de Apocalipse, mais especificamente no versículo 12, a Bíblia diz: E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Então a Bíblia fala sobre mortos grandes e pequenos. Irmãos, esses termos aqui, grandes e pequenos, eles se referem à posição que cada um ocupou em vida. Isso significa o seguinte, não é grande e pequeno em altura ou em tamanho, mas em posição social. Ou seja, independente da posição social que a pessoa teve em vida, caso ela não seja salva, ela vai passar por esse tribunal para ser sentenciada. E no mesmo versículo, a Bíblia fala sobre os livros. O que é isso, irmãos? Os livros se referem aos registros de todas as obras realizadas, ou seja, cada um vai ser responsável pelos seus próprios atos. E uma coisa interessante no livro, tem um livro chamado O Calendário da Profecia, que é do pastor Antônio Gilberto, ele é publicado pela CPAD, ele fala quais seriam, assim, os prováveis livros, tá até entre aspas, prováveis livros.
Então ele fala aí do livro da consciência, conforme Romanos 2,15, fala do livro da natureza, que está em Salmos 19, nos 14 primeiros versículos, fala do livro da lei, de Romanos 2,12, o livro do Evangelho, Romanos 2,16, livro da nossa memória, Lucas 16,25, livro das obras, Apocalipse 20, versículo 12, e o livro da vida, que é Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E especificamente, irmãos, sobre o livro da vida, nesse livro estão registrados os nomes de todos os salvos de todas as épocas. E esse livro ele vai ser usado nessa ocasião do juízo final para apresentar para aqueles que forem condenados que o nome deles não vai estar escrito lá. Então esse livro ele vai ser apresentado primeiro para mostrar os nomes daqueles que forem salvos durante o milênio, e segundo também, ou seja, aqueles vivos que não se rebelaram, e também para mostrar para os condenados que o nome deles não está constando neste livro, no livro da vida. Voltando aí aos versículos de 11 a 15 do Apocalipse 20, no versículo 15 nós temos aqui, ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui, irmãos, nós temos um sentido simbólico, tá? Quando fala que a morte vai ser lançada no lago de fogo, significa que a morte ela vai deixar de existir. Por quê? Porque o pecado não vai existir mais. E como a morte ela é o salário do pecado, ela é a consequência do pecado, se o pecado não vai existir mais, a morte também vai deixar de existir. E quando fala sobre o inferno ser lançado também no lago de fogo, significa que o inferno ele também vai deixar de existir. Por quê? Porque todos que lá estiveram já vão ter recebido a sua sentença e também a sua condenação. Então o inferno não vai ter mais sentido de existir. E da mesma forma, irmãos, que nós fizemos em relação ao milênio, para nós frisarmos bem, nós vamos ver agora respostas a algumas questões sobre o juízo final, ou o juízo do trono branco. Então, primeira coisa, o que é o juízo do trono branco? Irmãos, é o juízo referente à última dispensação que nós vimos, a dispensação do governo divino. Trata-se aí do último juízo da humanidade. Quando que vai acontecer o juízo do grande trono branco? Vai acontecer logo depois do milênio, logo depois da última rebelião de Satanás. Quem é que vai ser julgado? Vai ser julgado que os ímpios de todos os tempos, inclusive os que nascerem durante o milênio, também os anjos caídos, enfim, todos eles serão julgados nesta ocasião. Quem é que vai ser o juiz? Nós vimos que o juiz vai ser Jesus Cristo. Por quê? Porque o Pai confiou a Jesus essa incumbência, conforme nós vimos em João 5, nos versículos 22 a 27. Jesus, inclusive, como nós também já comentamos, ele vai ser o juiz de todos os julgamentos escatológicos. Como que vai ser esse julgamento? Irmãos, serão abertos os livros, né, que representam os registros de todas as obras que foram efetuadas, e vai ser aberto também o chamado livro da vida. E quais serão as sentenças? Bom, todos que não tiverem seu nome escrito no livro da vida, eles vão ser condenados e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde eles vão passar a eternidade aí juntamente com o anticristo, com o falso profeta e também com Satanás, enfim, as suas hostes. Então são aí algumas questões acerca do juízo final. Avançando agora para o próximo tópico, a nova criação. Bom, caso os irmãos queiram também se aprofundar sobre esse tema da nova criação, eu recomendo para os irmãos que assistam duas videoaulas, as videoaulas número 12 e 13 do primeiro trimestre de 2016, que também estão disponíveis aqui no nosso canal. Muito bem, irmãos, para a gente falar um pouco sobre a nova criação, nós temos que entender que o pecado ele não afetou somente o homem, mas a terra ela também foi amaldiçoada. Vejam o que a Bíblia diz em Gênesis 3,17. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então veja que está em vermelho. Maldita é a terra por causa de ti. Então, irmãos, devido ao pecado original, passou a existir a necessidade de uma restauração. Tá? E essa restauração ela tem que abranger, primeiro, o homem, porque o homem passou a estar sujeito à morte e o pecado passou a habitar nele, e por isso a natureza humana
ela precisa ser restaurada. E a restauração do homem ela foi feita através do sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício vicário dele na cruz do Calvário, que morreu no nosso lugar. A Bíblia diz que Jesus ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Mas não somente o homem, mas a terra também necessita disso, porque conforme nós vimos em Gênesis 3,17, a terra e a natureza elas passaram a sofrer também a maldição, que ela veio como consequência do pecado, da desobediência ali de Adão. E também os céus precisam passar por esse processo, né, de serem feitos novamente, de serem restaurados. Existe a necessidade também. Por quê? Porque conforme nos diz a Bíblia em Efésios 6,12, Satanás e as hostes da maldade, elas habitam nos ares, nos lugares celestiais. Tá? Então, em resumo, essa restauração é necessária para quê? Para eliminar todos os efeitos da queda do homem. Então, é necessária aqui uma restauração, primeiramente do homem, né? Nós estamos falando aqui da restauração da comunhão através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, restauração da terra, né? A restauração por causa da maldição que nós vimos sobre a terra, e restauração também dos céus. Restaurar do quê? Restaurar dos efeitos de Satanás. Então nós estamos falando aqui do quê? De uma nova criatura, de uma nova terra e de novos céus. Veja o que a Bíblia nos diz em Apocalipse 21:5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, Deus, isso aqui é importante dizer, irmãos, ele vai fazer do velho, ele vai fazer o novo. Como ele fez com o homem, tornando o homem numa nova criatura através de Jesus Cristo. Irmãos, vejam que o homem ele não foi destruído fisicamente para ser feito de novo como uma nova criatura, mas ele foi feito uma nova criatura a partir da criatura original. E nós entendemos que da mesma maneira vai ser com a terra e com os céus, que eles vão ser purificados com fogo. Tá? Então eles vão ser feitos novamente também. E um ponto interessante a se comentar, a Bíblia ela fala sobre novos céus. Ela fala no plural, ela não fala novo céu, ela fala novos céus. Isso porque, irmão, se refere a mais de um céu. Vejam só, nós temos aí o primeiro céu, que é vamos dizer assim, o inferior. Aqui a gente está falando do quê? Do céu onde sobrevoam os aviões, as aves, ou seja, trata-se aqui daquele céu atmosférico. Nós temos o segundo céu, que é vamos chamar assim, de um céu intermediário, que refere-se o que é o céu estelar, aquele céu planetário, onde estão os astros, onde estão as estrelas, onde estão os planetas. Depois nós temos o terceiro céu, que é o céu superior. Ele é chamado que de céu dos céus, é o lugar onde Deus habita. Veja o que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 12:2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E vamos vendo o que a Bíblia nos diz em 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Enfim, é o que nós aguardamos aí segundo a promessa de Deus. Então está falando novamente sobre novos céus e também nova terra. E a Bíblia nos fala sobre os novos céus e nova terra lá em Apocalipse, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 8. Então vejam só o que diz, é um pouquinho extenso, mas vale a pena ler. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, está em destaque, inclusive. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida,
Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bom, e nesses versículos, irmãos, de 1 a 8, do capítulo 21, nós podemos ver aqui 12 bênçãos diferentes relacionadas aí aos novos céus e nova terra. No próximo slide a gente vai ver quais são essas 12 bênçãos. Então, a primeira bênção, nós vamos passar rapidamente aqui, tá, irmãos? Deus habitando conosco, Deus ele vai habitar conosco, conforme Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então hoje nós temos acesso a Deus, porém na santa cidade, Deus ele vai habitar conosco. Segunda bênção, Deus será o nosso Deus, Apocalipse 21, 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Deus, ele vai ser o único Deus. Outra bênção, Deus vai enxugar toda lágrima, Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, não vai haver mais lágrimas, porque não vai mais existir motivo para tristeza, ou seja, a alegria vai ser completa, irmãos. Quarta bênção, não vai haver mais morte. O mesmo versículo, olha só em vermelho, não haverá mais morte. A morte ela vai deixar de existir, uma vez que o pecado, como nós já comentamos, não vai mais existir. E como a morte ela é o salário do pecado, então ela também vai deixar de existir. Se não tem pecado, não tem sua consequência, que é a morte. Outra bênção, não vai mais haver pranto. Também Apocalipse 21, 4, olha só, nem pranto. Então não vai existir mais motivo para chorar, irmãos. A felicidade ela vai ser plena. Sexta bênção, não vai haver mais dor. Também Apocalipse 21, 4, olha só. Nem dor. Não vai mais existir nem dor física, nem da alma, enfim. Outra bênção, todas as coisas se farão novas. Apocalipse 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, irmãos, aqui, as velhas coisas, elas não vão mais existir. Nós vamos viver em novidade de vida. Uma outra bênção, água da vida para todos, conforme Apocalipse 21, 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então ninguém mais vai ter sede, irmãos, porque o rio da vida ele vai estar no centro ali da cidade celestial. Uma outra bênção, os vencedores eles vão herdar tudo. Apocalipse 21, 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Então os vencedores vão se tornar herdeiros, tá? E vão desfrutar de todas as bênçãos que estão reservadas. Uma outra bênção, seremos eternamente filhos de Deus, Apocalipse 21, 7 também. E ele será meu filho. Ou seja, lá não vão existir, irmãos, filhos da desobediência, tá? Nós seremos eternamente filhos de Deus. Uma outra bênção, não vai mais haver maldição, Apocalipse 22, 8. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, irmãos, a maldição que foi decretada, como nós vimos lá em Gênesis, ela vai ser desfeita após a restauração aí de todas as coisas. E uma outra bênção, nós estaremos livres dos infiéis, Apocalipse 21, 8. Quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, eles não vão estar nos novos céus e nova terra, eles vão estar no lago de fogo e enxofre, ou seja, nenhum ímpio vai estar na cidade santa. Então nós temos aí 12 bênçãos relacionadas a isso. Vamos agora falar um pouco aí sobre a Nova Jerusalém. Vejam o que a Bíblia nos diz lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Aqui a Bíblia está falando sobre a Nova Jerusalém, vejam só. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então aqui está falando sobre a Nova Jerusalém.
E as características da Nova Jerusalém, depois os irmãos podem meditar com calma, estão lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, nos versículos 9 a 27, e no capítulo 22, nos versículos de 1 a 5. Tá? E a Nova Jerusalém, ela é a cidade celestial, ela é a cidade eterna que está destinada para quem? Para os salvos em Cristo. E é bom lembrar que, atualmente, né, e até o milênio, ela vai estar nos céus, ela vai estar nos ares, acima da Jerusalém terrestre. Porém, quando Jesus vier com a igreja, a Nova Jerusalém, depois dos novos céus e nova terra, depois da restauração, ela vai descer até a terra. Então, durante o período do milênio, ou seja, quando Jesus vier com a sua igreja, a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu para as regiões, mas ela vai ficar nas regiões siderais, ela vai ficar acima da Nova Jerusalém. Hoje ela está no céu, aí ela vai descer até a região sideral, vai ficar em cima da Jerusalém terrestre, mas não vai descer aqui na terra. E depois da restauração, depois dos novos céus e nova terra, aí a Nova Jerusalém ela desce até a terra. Agora nós vamos falar sobre algumas características da Nova Jerusalém. Não vou me aprofundar muito, mas só para os irmãos terem uma ideia, depois os irmãos podem meditar no conteúdo do primeiro trimestre de 2016. Então vamos lá. A Nova Jerusalém ela vai ser em forma de cubo, como está aqui na foto. Não é nessa foto não, nessa imagem, né? E nessa ilustração aqui também. E a sua largura, seu comprimento e a sua altura vão ter a mesma medida, por isso que é um cubo perfeito e exato. Vai ser de 2.200 quilômetros de altura, de largura e de comprimento. E ela vai ser de ouro puro. E a Bíblia diz que o brilho da glória de Deus vai ser tão grande que o sol e a lua não vai ser mais necessário lá. Isso está lá em Apocalipse 21, versículos 11, 15, 16 e no 18 também. Uma outra coisa, a Nova Jerusalém ela vai ser cercada por um muro muito alto de 64 metros de largura, não diz a altura, mas diz a largura. Vai ser um muro de jaspe e ele vai ter 12 portões de pérola, né? 12 portões, é como se fosse esse desenho aqui embaixo, está vendo um portão de pérola. São 12 portões, sendo 3 de cada um dos 4 lados do muro. Imagina um muro que cerca a cidade, com 3 portões de cada um dos 4 lados, então dá 12 portões. E cada portão vai ter o nome de uma das 12 tribos de Israel, e cada portão vai ser guardado por um anjo, conforme está lá em Apocalipse 21 também, versículos 12, 13, 17, 18 e 21. A Bíblia diz ainda que o muro ele vai ser constituído sobre 12 fundamentos, ou seja, 12 alicerces, vamos dizer assim. E cada um desses fundamentos, cada um desses alicerces vai ter o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o nome desses 12 apóstolos nesses fundamentos representa o quê? Representa a igreja de Cristo como nos diz lá em 1 Timóteo 3,15, como coluna e firmeza da verdade, através aí da doutrina dos apóstolos, conforme Atos dos Apóstolos, que representa o evangelho de Cristo. Uma outra coisa, cada um dos fundamentos, cada um dos alicerces vai ser enfeitado com pedras preciosas e pedras diferentes para cada alicerce, conforme está aí no slide dos irmãos. Está lá em Apocalipse capítulo 21 também, versículos 14, 19 e 20. Então, só por curiosidade, no primeiro fundamento vai ser enfeitado de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de ágata, o quarto de esmeralda, o 5 de sardônica, o sexto alicerce de sárdio, o sétimo de crisólito, o 8 de berilo, o 9 de topázio, o 10º de crisópraso, o 11, né, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Então, cada fundamento vai ser adornado, vai ser enfeitado com pedras preciosas. E veja só o que a Bíblia nos diz nos versículos 22 a 24 de Apocalipse 21. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Tá? Então aqui nós vemos que a Nova Jerusalém, ela não vai ter templo, porque o Senhor ele vai ser adorado diretamente lá. E como nós lemos, o sol e a lua não vai ser mais necessário. Por quê? Porque a iluminação, né, a Nova Jerusalém ela vai ser iluminada pela glória de Deus.
E em Apocalipse 22, nos versículos 1 e 2, vejam só. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, o rio da água da vida, ele vai sair da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, de um lado e de outro do rio, vai estar uma árvore, vai estar a árvore da vida. É como se fosse esse desenho aqui, ó. Aqui é o rio e aqui você tem a árvore da vida. E uma outra característica marcante na Nova Jerusalém é a perfeição que vai existir lá, irmãos, conforme Apocalipse 22, de 3 a 5. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Então está falando aqui de eternidade. Então na Nova Jerusalém a gente vai ter uma santidade perfeita, ou seja, nunca mais vai haver qualquer tipo de maldição. Se o pecado foi quem trouxe a maldição, consequentemente o pecado não vai mais existir e assim a santidade vai ser plena. Vai ter um governo perfeito também, e os irmãos sabem que em toda a tentativa humana de governar a terra, elas fracassaram. E aqui não, aqui o Senhor ele vai exercer um governo perfeito, porque vejam que no versículo está dizendo que nela vai estar o trono de Deus e do Cordeiro. Não somente isso, mas o serviço vai ser perfeito também. Os versículos dizem que os servos vão servir a Deus e esse trabalho vai ser perfeito. A visão vai ser perfeita também, por quê? Porque todos vão contemplar a face de Deus. Vai existir a identificação de forma perfeita também, porque os versículos dizem que na sua testa vai estar o seu nome. Nome na Bíblia, os irmãos sabem que representa caráter, e vai haver então uma perfeita identificação entre Deus e os homens. A iluminação vai ser perfeita também, porque o brilho de Deus vai estar ali, Deus vai alumiar, vai iluminar tudo. E vai ter uma interação perfeita também, porque esse reinado é para todos sempre, todos estarão juntos aí de forma harmoniosa, tá? Bom, irmãos, nós não vamos falar em detalhes sobre o chamado estado intermediário, mas é bom comentar assim, mesmo que por cima. Então, apenas para resumir, nós temos aqui uma figura que traz um bom resumo sobre o estado intermediário e sobre o destino final. Né, para resumir aí para os irmãos, depois os irmãos podem assistir a videoaula da lição 13 do primeiro trimestre de 2016, que lá eu falo bastante do estado intermediário e tem outras figuras bastante interessantes também. Então, de forma resumida, nós temos o quê? Aqui nesse primeiro retângulo, na morte física, né, o corpo ele vai para onde? Vai para a sepultura. Tá? E a alma e o espírito entram onde? No estado intermediário, tá? Chamado estado intermediário, que é esse outro retângulo aqui, onde a alma dos salvos vai para o paraíso, né, que está desse lado aqui, o paraíso onde? Em cima, no terceiro céu. Lembrando que depois da ressurreição de Cristo, o paraíso que era embaixo passou a ser em cima, no terceiro céu, embaixo do trono. E os ímpios, a alma dos ímpios vai para onde? Vai para o inferno. Se o paraíso é em cima, o inferno ele é embaixo, nas profundezas da terra. Então aqui nós temos o estado intermediário, onde vai ficar até tudo se consumar. Depois nós temos o que? A ressurreição, que é esse outro retângulo aqui, meio beijinho aqui. Então vai acontecer o que aqui? A ressurreição, sendo que a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, tá? É a ressurreição dos salvos, e a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, lembrando que cada uma dessas ressurreições vão acontecer em momentos diferentes, conforme nós vimos nas lições anteriores. E depois da ressurreição segue-se o que? A eternidade, tá? Ou seja, o destino final dos mortos, sendo que os salvos eles vão para onde? Eles vão ter a vida eterna na Nova Jerusalém e os ímpios vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, lá onde estará Satanás, o anticristo, o falso profeta, todos os demônios, enfim.
e ali eles vão ter o tormento eterno. Então vejam que esse último retângulo ele fala de eternidade. Então, uns para a vida eterna e outros para o tormento eterno. Ou seja, os salvos vão ter finalmente a vida eterna e os ímpios o tormento eterno. Existem algumas denominações, algumas linhas de pensamento que dizem que os salvos vão ter a vida eterna e os ímpios eles simplesmente vão ser eliminados. E não é isso que a Bíblia nos diz, conforme Mateus 25, 46, Daniel 12, 2, enfim. O tormento para os não salvos vai ser eterno também. Então, só um diagrama aqui, resumindo, principalmente essa questão do estado intermediário, mas aqui fala sobre a eternidade, o destino final. Depois, os irmãos que puderem, assistam a videoaula número 13 do primeiro trimestre de 2016, que lá a gente tem um detalhamento maior de cada uma dessas etapas, da morte física, o estado intermediário, a ressurreição e a eternidade. Bem, vamos agora à nossa conclusão. Então, conforme aqui eu repassei aqui, reescrevi somente as palavras do pastor Ezequias Soares, que estão assim bastante completas na conclusão. Nós cremos que, assim como todas as profecias sobre a primeira vinda do Messias se cumpriram, de igual modo todas as profecias sobre o mundo vindouro se cumprirão, pois Deus é fiel. Ou seja, irmãos, a Bíblia ela não é a verdade somente uma parte dela. Toda ela é verdadeira. Toda ela é a palavra de Deus. Tudo está se cumprindo. Né? Boa parte já se cumpriu e aquilo que não se cumpriu ainda irá se cumprir, porque a Bíblia ela só contém a verdade. Tudo que está ali a Bíblia ela é inerrante como a palavra de Deus. E enfim, nós temos que nos lembrar também que o verdadeiro cristão ele sabe que a morte ela não é o fim, mas ela é sim o começo de uma nova vida, não só uma nova vida, mas uma eterna vida com Jesus. Ou seja, o que parece perda, na verdade, é um grande ganho. Obviamente que não se deve desejar a morte, mas também não se deve temê-la. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.